um núcleo, que Moreira Alves chamou de um núcleo inalterável, mas havia no redor desse núcleo outros elementos volitivos que não estavam formados. Aliás, o que mais me chama a atenção no caso do Moreira Alves, para começar por ele, e depois eu quero falar como é que o Código Civil regrou o pré-contrato, é que se vocês observarem, havia ali, no núcleo central do problema, transferência de ações, certo? E para esse núcleo central havia tudo: preço, consentimento, vontade e condições negociais. Para esse núcleo. O problema é que naquele caso do Moreira Alves, circundavam o núcleo outros elementos volitivos que não estavam sequer pré-determinados. Um dos exemplos que eu acho que está mais claro para mim, que eu mais gostei, é a locação dos espaços que acompanharia a cessão das cotas. Quer dizer, havia uma regra que haveria locações, e ponto. Não se falava em prazo, não se falava em valor de aluguel, não se falava em condições mínimas. A partir daí, quando eu comecei a ler o caso do Moreira Alves, a gente descobre como é fácil ser juiz, né? Você começa a ler, você já toma uma decisão antes de ler o caso até o final. Eu falei, eu já sei o que eu faria nesse caso concreto. E eu terminei muito feliz ao ler o professor Moreira Alves, que eu falei exatamente o que o Supremo fez. Quando no núcleo central se fala em não estariam ainda determinados os elementos do acordo que faltam nesse particular, salvo o núcleo, que é a entrega das ações. E quando o professor Moreira Alves, genial, faz um resumo do o que é o contrato preliminar, e ele faz em três, eu chamaria de três níveis, depois o professor Tomazete fala três estágios, mas ele está escrito estágios por um erro de digitação. Eu posso ter o pré-contrato com todos os pontos do contrato, ou só sobre os elementos essenciais, alguns pontos ainda ficam em aberto, que rondam, ou, segundo ele, os pontos essenciais, mas eu digo, discutirei no futuro os pontos secundários. E o que ele tinha que dizer? Qual teoria ele ia adotar? Todos os pontos, só os pontos principais, ou poderia se chamar de contrato preliminar, aquilo que eu levo, jogo para o futuro, discussão de pontos relevantes à vontade. Vou fazer um parênteses aqui. Eu vou citar o professor Junqueira, porque essa semana não sei porque eu citei o professor Junqueira em todas as minhas aulas, vou citar aqui também. Quando o professor Junqueira discutiu, nesse almoço que eu tinha com ele, com a Tereza, cada 15 dias no Itamaraty, a Tereza era muito amiga dele, e eu ia junto, e ficava ouvindo os dois conversar sobre direito. E por que nós estamos falando isso? Porque eu estou falando de vontade. Eu estou falando de vontade para chegar à conclusão do que é o contrato preliminar no Brasil. E o professor Junqueira, em 99, vocês lembram que houve aquela desvalorização do real frente ao dólar por uma mudança de política cambial que foi o Henrique Cardoso. A banda era fixa, era paridade, 1 para 1. De repente, o Banco Central resolveu deixar o dólar flutuar e descobriu-se que, evidentemente, o real não valia $1. Obviamente que não valia $1 em termos econômicos. E o real passou basicamente de 1 para 3, da noite para o dia. E naquela variação cambial, o que aconteceu? Quem tinha o chamado leasing em dólar, e era muito comum naquela época, nos anos 90, se comprar carro, eu estou usando o termo que é a técnica, por leasing, as pessoas nem sabem qual é a diferença entre leasing, compra e venda. Ah, vou comprar um carro por leasing, era isso que todo mundo dizia. E por que o leasing em dólar? Porque o banco te dizia, é mais barata a prestação. Ou seja, você era informado pelo banco. O banco não dava noção de economia, só dizia, é mais barata. O banco também não dizia, ó, se o dólar explodir, o seu carro vai valer 1 e a sua dívida vai ser de 100. Ninguém dizia isso, porque também ninguém imaginava o que aconteceu. Mas quando o dólar explodiu e o judiciário precisou resolver o que fazer com esses contratos, só para vocês terem uma ideia, a Ordem dos Advogados de São Paulo entrou com uma ação na Justiça Federal para que todos os advogados que tivessem carro comprado com leasing em moeda estrangeira tivessem o dólar mantido no dia antes da variação cambial. E costuma eliminar, ou seja, um dólar fictício de 1, quando o dólar na realidade já estava 3, porque já tinha mudado a política econômica. E aquilo virou um caos social, porque as pessoas chegavam no banco com o seu Uno Mille, que valia 1.000, e a dívida agora era de 3.000. E se eles vendessem o carro, eles pagavam um terço da dívida e continuavam devendo 2.000. E as pessoas entraram em pânico. E eu me lembro disso por quê? Para falar de vontade. Que quando o STJ deu a primeira decisão sobre o tema, esse tema específico, variação cambial, o STJ disse assim, o leasing não pode ser em dólar, porque leasing não é uma compra e venda. É um pseudo-leasing. E se é um pseudo-leasing, a compra e venda não pode ser moeda estrangeira. O leasing pode, por lei especial. E como não é leasing, é compra e venda, então é moeda nacional. E se é moeda nacional, não é dólar, é IGPM, desculpe, IPCA, falei errado, IPCA. Eu me lembro que o senhor Junqueira disse assim,
quando o STJ decide qual é o índice contra a vontade das partes, o juiz está exorbitando na sua função jurisdicional e está assumindo o papel de parte. Porque se as partes combinarem o dólar, o juiz não pode determinar outro índice que seja da sua vontade, porque não está no substrato fático, não está no elemento punitivo. O juiz entraria como um terceiro contratante. Ele disse isso claramente para o juiz. É um verdadeiro absurdo o juiz tirar o dólar e pôr o IPCA. Vocês sabem a continuação dessa história? O dólar foi mantido. Porque o próprio STJ voltou atrás da orientação. E sabe qual foi a orientação final do STJ? Alguém sabe como é que acabou esse caso? Exatamente. O STJ chegou à conclusão que o dólar tinha que ser mantido como elemento de correção, elemento de variação, vamos chamar assim. Por quê? As partes combinaram o dólar e não o IPC, e não podia ter IPC onde havia dólar. Só que não era nem o dólar do dia anterior à variação cambial, nem do dia posterior, era o dólar médio. Médio quer dizer o quê? Se de 1 vai para 3, soma, a média é 2. O banco perde 1, o consumidor perde 1. Foi a decisão salomônica do dólar médio. E essa decisão do dólar médio, em certo sentido, vai ao encontro do que disse o professor Junqueira. É um dólar. Se a gente vai depois revisar o dólar, não é trocar dólar por IPC. Estão entendendo isso? É por isso que quando eu li os votos vencidos e li a decisão de São Paulo, em que um contrato que tem como contratos coligados, porque além da cessão das cotas onerosa, haveria contratos coligados, e eu li que uma locação ia ser totalmente pré-determinada, em prazo, aluguel. Ah não, mas aluguel você faz perícia, para ver quanto é que vale o aluguel na região. E quem disse que a gente... que me pareceu chocante, e depois o Tomazete concordou, eu fiquei mais chocado que o Tomazete concordar. Mas o que me pareceu chocante? Se eu não tenho um mínimo da vontade, pela teoria kantiana, o negócio é, se eu não tenho a vontade, inexistente, não é isso? Se eu não tenho vontade. Se eu digo, quero uma locação, mas não faço um desenho mínimo, como é que o juiz pode preencher, com base em perícia, por exemplo, para saber quanto vale o aluguel, o valor da locação? É uma decisão que me parece, e por isso que eu achei uma poesia, eu quero ler isso aqui, me parece que é uma decisão de quem não está no mundo real da advocacia. O senhor está. Não há contratos vivos para mostrar. A maneira de se saber ou descobrir o que é verdadeiramente um contrato é observar com os próprios olhos o drama da contratação. Isso que diz o Tomazete é a pura verdade. Só um juiz poderia dizer, e por isso que eu não me conformo com o que o Tomazete concluiu depois, eu estou avisando, que num contrato de locação que acompanha a cessão de cotas, vou dar um exemplo clássico, as pessoas vendem escolas, transferem as cotas sociais e os prédios vão ficar sob locação. Isso em grandes universidades é muito comum. Aliás, os maiores negócios em termos financeiros e educacionais não são a cessão das cotas. É verdade que o Digênio vendeu ao MIP naquela época por 1 bi. Mas por quê? Não é 1 bi só as cotas. O problema são os prédios que seguem no sistema de locação. Os proprietários vendem as cotas, transferem as cotas, mas fazem locação de todos os prédios. O elemento locação, ele não é secundário com relação à cessão das cotas. Ele é absolutamente imperativo. Ele faz parte do núcleo duro do negócio. Não é um acessório, que depois o juiz faz uma perícia e vê quanto vale um prédio na Vila Maria. Imagina a Unip. A Unip tinha centenas de prédios no Brasil. E é claro que a locação dessa hipótese, ela é um elemento que complementa a cessão das cotas de maneira imprescindível. E que, portanto, não me pareceu fazer sentido a tese do professor Tomazete de que é possível que depois haja preenchimento desses elementos, como se isso fosse um elemento acessório e de fácil constatação. Como é que se define aluguel? Por perícia. E quem, nós como na advocacia, e quem diz que quando alguém faz uma sessão de um grupo de, eu estou dizendo de educação porque são os casos mais famosos, de hospital também, viu? Agora houve o ano passado, retrasado, uma sessão de cotas do hospital para um grupo, e todos os prédios dos hospitais ficaram com a família, que alugou. Quem disse que a locação é elemento menos relevante? Quem disse que a locação se vai buscar valor com base em perícia? E mais do que isso, e o prazo? Porque é claro que essas locações podem ter prazos maiores ou menores, certo? Isso pode gerar, por exemplo, renovatória ou não dos prédios. Portanto, são tantos elementos que faltavam no caso concreto, que
quando eu li o que disse Moreira Alves, eu fiquei confortado. Quando eu li o que disse Tomazetti, eu fiquei inconformado. Por quê? Porque o professor Tomazetti, ele vai dizer depois que, aliás, o Moreira Alves era um cara pouco culto, né? Citou o Código da Prússia. A Prússia já tinha acabado desde quando, doutor Bruno? Desde 1870? Tem que ser, né? Quando houve a unificação da Alemanha. A Prússia já não existia como Prússia, quer dizer, existia como Estado, mas não como nação autônoma desde a unificação com Bismarck, né? Só que eu acho que eles devem ter mantido os códigos civis de cada reino até o código do BGB, que é 1904. Por quê? Porque em 1904 houve um código civil alemão. Até lá, pressuponho eu, nunca estudei isso, que eles tenham mantido os códigos estaduais, os códigos locais, vamos chamar assim, né? Mas daí o professor Tomazetti, ele vai falar de 3 possibilidades com relação aos contratos, gradação de conteúdo do contrato definitivo no contrato preliminar, né? O primeiro estágio, que aqui está escrito estágio, é o mais completo, em que o contrato definitivo já está totalmente pré-estabelecido no contrato preliminar. É o chamado grau máximo. Esse aqui é muito confortável para o juiz, porque se o contrato preliminar já tem todos os detalhes que informam o juiz sobre o contrato definitivo, o juiz vai fazer uma simples conversão. Pegar um papel que está escrito preliminar e transformar em definitivo. Isso é muito comum em quais casos, senhores? Em que o juiz pega um contrato preliminar que está totalmente preenchido e fala agora virou definitivo. Qual que é o caso mais comum no dia a dia dos negócios jurídicos? Adjudicação. Compra e venda de imóvel. Tem tudo lá. Daí a outra parte se nega, olha o termo que usa no popular, passar a escritura. Não é passar a escritura, é celebrar o contrato definitivo de venda e compra. Passar a escritura é o nome popular para celebração do contrato definitivo. Nesse caso, o juiz supre, e eu digo assim, sem nenhum pudor, porque ele, na verdade, não precisa fazer nada, a não ser dizer, cumpra-se o contrato preliminar, transformando em definitivo. Já que você não vai fazer por sua vontade, faço eu por decisão. E daí, obviamente, aquela sentença é registrável. O juiz pode fixar multa diária para que a outra parte celebre o contrato definitivo. Ou ele pode simplesmente suprir à vontade, dizendo a minha sentença valeu como escritura de venda e compra. Claro que os cartórios não gostam muito, né, Lê? Porque se a sentença vale, evidentemente que eu não vou ter um novo instrumento público. É a sentença que vai ser registrada para transferir a propriedade e produzir os efeitos do contrato definitivo. Esse é o termo máximo, segundo Tomazetti. Em termos médios, o contrato falta alguma coisa, mas ele não depende ou pode prescindir de declarações inovativas dos figurantes. Ou seja, aqui o contrato tem um núcleo central bem desenhado e as informações que faltam não são essenciais para o contrato definitivo. São acessórios. Ele dá como exemplo aqui o contrato de garantia hipotecária, mas isso aqui não vem ao caso. E depois tem os termos mínimos, né, que faltam os chamados acordos residuais ulteriores, né? Então, portanto, eu tenho aqui o núcleo, mas faltam os acordos circundantes. Eu vou fazer um parênteses, que eu queria explicar como é que o Código Civil disciplinou o contrato preliminar no Brasil, e a gente vai voltar depois para a gente avançar no caso do Aike, avançar no caso do Moreira Alves e avançar no Tomazetti. O Código Civil brasileiro de 16 não tinha um título do contrato preliminar ou do pré-contrato. Aliás, se a gente fizesse uma ordem, porque no fundo Moreira Alves faz isso no voto dele, uma ordem temporal, eu teria aqui as negociações preliminares. Essas negociações preliminares podem acabar bem ou mal. Se acabarem bem, elas podem acabar no contrato preliminar ou no contrato definitivo, certo? Porque ninguém é obrigado a fazer pré-contrato. Mas, se eu tiver um contrato preliminar, preenchida certas circunstâncias, na sequência virá um contrato definitivo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês nessa linha do tempo é por que eu vou do negócio, das negociações preliminares. Vocês viram que o nome técnico é fase de pontuação, né? Vocês viram isso? Para o preliminar e depois para o definitivo. E por que eu não vou direto das negociações preliminares, da fase de pontuação,
para o definitivo? Por que as partes optam por um contrato preliminar? Eu acho que essa é a grande pergunta da aula. Para a gente ver quem tinha razão. Se era o Ike ou se era outro rapaz. Se era o Tomazetti ou se era o Mariano. Por que as partes fazem contratos preliminares? Primeiro que dá dinheiro para advogado. Isso é uma coisa muito legal. Se todo mundo fosse direto para o cartório para a escritura pública, a gente não teria dinheiro a mais. O pré-contrato é legal, porque você pode cobrar um bom dinheiro por um bom pré-contrato. Principalmente quem trabalha com o professor Rodrigo Fialho, que cobra um bom dinheiro para ver os pré-contratos. Mas por que, gente, alguém faz pré-contrato? Professor, só para dar mais uma pouca pergunta, na aula que eu e o Zé Marcos tivemos com a professora Corgione, ela falou que tem uma grande amiga que é advogada, a Raquel Otranto, do Luta Otranto, e ela falou que ela proíbe os clientes de fazer pré-contrato, e ela não faz. Por que as pessoas fazem pré-contrato e não vão para o contrato definitivo? Eu acho que isso é a pergunta que vai dar a resposta dos textos. Eu acho que isso os textos não falam, claro, e nem deveriam falar, porque um está julgando um caso concreto e o outro analisando de maneira profunda. Mas me parece que, quando eu me formei aqui nessa escola, eu era estagiário e eu sempre escrevia lá, promessa de venda e compra de imóvel. Mas nunca chamava de promessa de comodato, nem de promessa de doação. Então era assim, era modelo pronto, tá? Contrato de locação, contrato de comodato, e no de venda e compra eu via assim, promessa de venda e compra de bem imóvel. E eu não entendia por quê. Um eu chamava de promessa e outro chamava de contrato. Eu só entendi isso no mestrado. Então por que a gente faz promessa? Por que a gente faz contrato preliminar? Por que a gente faz uma negociação que vai gerar como efeito a celebração do contrato definitivo? Por que eu não vou direto para o contrato definitivo? Alguém imagina comprando um imóvel? Por que o senhor saiu um contrato preliminar e não iam direto para a escritura? O senhor está comprando um imóvel. Alguém imagina? O preço vai ser definido pelo tempo? Uma das questões é essa. Se o preço vai ser diferido pelo tempo, é melhor ter um pré-contrato para quem vende, para ter certeza de só celebrar o definitivo e depois ter quitado o preço. Essa é a grande razão na prática. A grande razão prática é que eu faço promessa de venda e compra de imóvel porque o preço não está quitado. Se não está quitado, eu não quero correr o risco de ter um contrato definitivo que depois eu vou precisar resolvê-lo por inadimplemento da parte contrária. Esse é o grande momento prático. Mas vejam, não é só isso. Isso, na venda de imóveis, é exatamente assim. Mas por que eu falei um pré-contrato e a doutora Raquel não faz, mas eu queria perguntar para Ruth Otranto Camargo, né? Queria perguntar para a Estela Camargo, porque eu trabalhei bastante no Ibradim, se ela não faz na compra e venda de imóveis contratos preliminares. Eu queria perguntar para a Estela, que a Estela eu conheço bem. Mas por que os senhores acham que as pessoas fazem pré-contrato? Tirando esse caso da compra e venda, que é isso mesmo, você deu toda a razão, que é o pagamento diferido do preço. Por quê? Eu acho que porque em operações mais complexas, eu vejo isso na prática, que as partes querem se vincular em termos gerais e não fazer um contrato com condições muito específicas naquele momento, para depois, ao longo do tempo, preenchidas determinadas condições, determinadas circunstâncias, que a gente chama de condições precedentes, de MNEs, etc., chegar a um acordo final que satisfaça ambas as partes. Falem. É porque muitos contratos não são tão simples quanto a compra e venda do pão de queijo. Reparem no seguinte, eu vou dar um exemplo bem idiota. Alguém já pensou em fazer um contrato preliminar de compra e venda do pão de queijo antes da aula? Você não paga o pão de queijo, não sabe que ele não vem comendo? É porque a parte que faz o contrato preliminar, ela precisa ter algum conhecimento que normalmente ela não tem. Alguma condição fática do negócio que ela não tem. Se ela tem todas, por que eu vou fazer um preliminar para ir para o definitivo? Eu estou dando um exemplo idiota. Pense na compra do pão de queijo. Por que alguém faria um contrato preliminar de compra do pão de queijo? Qual que seria? Poderíamos só uma coisa óbvia. Eu poderia chegar agora, fazer um contrato preliminar de venda do pão de queijo para aperfeiçoar amanhã. Mas ninguém faz isso. Eu vou lá, dou o dinheiro e levo o pão de queijo embora. Porque, na verdade, os contratos preliminares têm uma grande função econômica. Viram que o professor Tomazetti diz isso. A causa econômica deles. Qual é a causa? Os contratos preliminares permitem que as condições fáticas envolvendo certa negociação, e no caso de direito societário, isso fica bastante claro, porque eu vou ter que ter antes do contrato de ser celebrado, certas condições que são apuráveis muitas vezes por experts, perícia contábil, perícia trabalhista, hoje a perícia ambiental, para ver se há passivo ambiental escondido. Eu dou exemplo, vocês viram outro dia, um prédio foi construído em cima de uma antiga fábrica e o solo estava contaminado.
A contaminação ambiental é uma coisa que eu não vou descobrir olhando no olho do outro. Eu preciso ter uma perícia para levantar a qualidade do solo. É por isso que o pré-contrato é socialmente útil, porque ele permite às partes, garantia jurídica. Só passo o imóvel depois que o preço for pago. Isso dá conforto ao vendedor. Eu não vou estar na mão do comprador, que se amanhã eu já passei a escritura, eu vou usar o termo popular, rescindir, resolver o contrato definitivo. Não. Eu simplesmente não celebro o definitivo, porque o pré-contrato foi descumprido. 2. Conhecimento de situações fáticas que são imprescindíveis para que eu declare se eu quero ou não exercer a vontade de contratar. Eu faço o pré-contrato dizendo assim, se houver poluição ambiental, eu não quero celebrar o contrato definitivo. Eu estou dando uma condição que eu não quero correr o risco de celebrar, descobrir e resolver o definitivo. Eu quero saber o passivo trabalhista, eu quero saber o passivo tributário. E quando a gente faz grandes pré-contratos empresariais, eles têm uma série de condições fáticas que, se não atingidas, não celebrariam o definitivo. Simplesmente não celebrariam. Então, o pré-contrato tem essa função. Mas ele tem mais um charme, que dá um valor jurídico social a ele. Vocês sabem qual é que é? Quem está com o Código Civil aí? Abre o primeiro artigo do Código Civil sobre contrato preliminar. Se não me engano é o 463. Sabe o que ele vai dizer sobre o contrato preliminar? E que isso é muito charmoso? Que o contrato preliminar tem que ter todos os elementos de validade do contrato definitivo. Menos um. Qual é? Forma livre. E ter forma livre implica maior agilidade para o negócio e implica, portanto, que as pessoas podem ter essa liberdade formal só se preocupando com a forma quando for celebrar o definitivo. É por isso que a gente faz nos escritórios pré-contratos de tudo. De tudo. A moda agora é fazer pré-contrato até para pacto antinupcial. Quais são as cláusulas que nós vamos... Porque o pacto, ele precisa ter forma, né, prevista em lei. Então vamos fazer com uma minuta. Vocês concordam com a minuta? Sim. Então isso aqui é um pré-contrato. Ah, mas não sabemos se nós vamos casar. Não sabe? Não sei. Mas se formos casar, nós queremos pensar quais são as regras do pacto. Faz um pré-contrato, depois, vamos casar, leva aquilo e vira pacto. Pré-contrato porque eles não sabem se querem casar ainda. Mas querem saber se... Bom, para casar precisa saber se é acordo. Tem duas coisas, né? Se quer ou não casar, ninguém casa contra a vontade, até hoje, pelo menos. E depois o conteúdo do pacto. Bom, como é que o Código Civil trabalha o pré-contrato? Ele trabalha sob a ótica de duas espécies de pré-contrato. Quais são as espécies? O pré-contrato unilateral e o pré-contrato bilateral. Qual é a diferença entre um e outro? Alguém sabe dizer qual é a diferença entre um pré-contrato bilateral ou um pré-contrato unilateral? Opcional para uma das partes. O unilateral, ele gera direito de uma e sujeição da outra. Uma diz, eu exerço o direito se eu quiser. E a outra diz, tudo bem. Vocês conhecem todo dia, são chamadas opções de compra, opção, o que é? Eu digo, eu tenho o direito de comprar, você se sujeita a vender. Sabe onde é muito comum no mercado imobiliário? Os pré-contratos unilaterais? Quando eu preciso comprar 4 casas para construir um prédio, mas se um deles não vender, não adianta eu ter 3 casas, porque eu preciso das 4. Então eu tenho 3 opções de compra que eu, construtor, exerço se eu quiser. A outra parte só diz assim, sim senhor. Ou seja, espera. Eu tenho o direito potestativo de exercer e a outra parte se sujeita ao meu direito potestativo. Ele é unilateral porque gera direito para um e sujeição para outro. Então o que a construtora faz? Ela pega 3 opções de compra das 3 casinhas, negocia a quarta, que normalmente é a mais difícil, precisa negociar melhor o preço. Quando ela fecha o quarto negócio, ela exerce a opção das 3 e compra tudo, compra o bloco. As opções funcionam assim. Sabe quem também dá muita opção de compra? No mercado de jogador de futebol. Porque eles querem que o jogador vá para outro país e se acostume, etc. Tem jogador que sai do Brasil e não acostuma, fica na Espanha, na França e volta. Então eles têm uma opção de compra, eles passam normalmente 6 meses ao ano com vários testes físicos, e daí o time estrangeiro pode ou não exercer a opção. Mas vocês percebam que ele é unilateral porque só uma das partes tem o direito e a outra se sujeita a esse direito. É o chamado no mercado opção de compra, opção disso, opção daquilo. E tem o bilateral, certo? Que é mais comum no campo imobiliário, que é exatamente o caso do professor Moreira Alves. O que é bilateral? Eu vendo as ações e você paga pelas ações. Quem pode exigir, eu não estou pondo todo o contexto do caso concreto, só estou pondo a venda das ações.
Quem pode exigir o cumprimento? Tanto quem vende quanto quem compra. Quem vende basta dizer, pague que eu vou transferir. Quem compra pode depositar o preço e falar, transfira porque eu comprei. Ou seja, é bilateral porque ambas as partes estão no direito de exercer as consequências do contrato. Fechado até aqui? Qual é o problema do sistema jurídico nosso com relação ao contrato preliminar ou pré-contrato? O problema é que, como todo o sistema brasileiro, os contratos partem de uma premissa pacta sunt servanda. Os acordos devem ser cumpridos. Essa é a premissa de qualquer contrato. O acordo obriga. Só que eu, no campo da autonomia privada, posso fazer o que no pré-contrato? Reservar o direito de arrependimento. Então repare que coisa bonitinha. O contrato obriga? Obriga porque faz lei entre as partes. Mas o contrato pode obrigar em grau menor se eu mesmo tiver pelo contrato garantido direito de arrependimento. Estamos de acordo que todos os contratos podem conceder direito de arrependimento? Que pode ser para uma das partes ou para ambas. Ou para ambas. Ah, só um detalhe. Normalmente, quando a gente tem um contrato, que eu esqueci de falar uma coisa bem prática. Quando a gente tem um pré-contrato unilateral, que é uma opção, eu chego para a construtora e digo assim, eu posso lhe dar uma opção por 90 dias para você comprar minha casa. Normalmente a opção não vem desacompanhada de uma remuneração, porque eu estou com a casa esperando 90 dias para a construtora comprar. As opções normalmente são remuneradas, tá? Não é um ato de gentileza. Pode ser de gentileza, mas na prática, se você quiser ficar com 90 dias com a opção de compra da minha casa, você me paga X. E esse X, exercendo a nova opção, eu não te devolvo. É normalmente assim no mercado. Para dar opção, tem que ter alguma contrapartida. Nenhum time de futebol vai dar opção da compra de jogador se não ganhar alguma coisa antes, esperando outro time europeu dizer se quer ou não, tá? Só para deixar claro que no mercado as opções têm preço, as opções custam, não são atos de generosidade. Bom, então voltando para o arrependimento. Os pré-contratos podem ou não permitir arrependimento. E aqui, evidentemente, que eu vou trabalhar os bilaterais, porque nos unilaterais, se eu tenho direito potestativo, é só não exercê-lo, se eu não quiser. Não precisa ter arrependimento. Eu digo, não quero exercer a compra e venda da sua casa. Ponto. Não preciso justificar. E nos bilaterais, eu posso ter ou não direito de arrependimento. E como é que o direito de arrependimento no Brasil se traduz? Esse que é o grande problema. Como é que eu sei se o pré-contrato tem ou não cláusula de arrependimento? Se eu imaginar uma cláusula óbvia, qualquer uma das partes em 30 dias pode se arrepender. Não está escrito isso. Isso não precisa de um grupo de estudos para descobrir o que é o arrependimento. Basta que escreva. O presente contrato vincula as partes por apenas 30 dias, que depois se dirão se querem ou não celebrar o definitivo. Isso é um contrato bem escrito. Mas nem sempre o contrato é bem escrito. E qual é o elemento que vai mostrar o direito de arrependimento na prática nos pré-contratos? Não é essa cláusula bonitinha que eu falei agora, que nós como bons advogados faríamos. As partes podem se arrepender no prazo de 30 dias, tal. Isso é o bonitinho. Qual é que é? O sinal? O sinal. As chamadas arras penitenciais. Perfeito, Zé. Sinal ou arras. Ou seja, o sinal pode ser princípio de pagamento e só confirma o negócio e não gera arrependimento, ou ele pode ser naquele sistema tradicional. Se aquele que vendeu se arrependeu, devolve em dobro. Se aquele que recebeu se arrependeu, não, peraí. Se quem vendeu se arrependeu, já recebeu o sinal, devolve em dobro. Se quem pagou se arrependeu, perde o sinal. Normalmente essa fórmula, quase que eu chamaria comezinha nos contratos imobiliários, das arras penitenciais, são fórmulas populares de arrependimento. Ninguém escreve assim, do direito de arrependimento. Mas você põe assim, se a parte desistir do negócio, perde o sinal, ou a outra devolve em dobro. A cláusula de arras é a cláusula clássica do arrependimento contratual. Só que aqui vem um grande problema. Que, em dúbio, José, as arras são penitenciais ou são confirmatórias? Se houver uma redação dúbia, que eu não consigo perceber a vontade, quer dizer, que a vontade não tem aquela clareza que deveria ter, né? As arras são penitenciais ou são confirmatórias? Não sei dizer, professor. O sinal, pelo próprio texto do Código Civil, confirma o contrato. Se confirma, as arras são, em regra, confirmatórias. Não gera arrependimento. Não gera.
o arrependimento tem que ser excepcional. Por quê, Zé? Pacta sunt servanda. Para excepcionar o princípio, isso tem que estar expresso. Não pode ser por presunção. Senão, o princípio vira exceção. Todos os contratos têm arrependimento. Não. Nenhum contrato tem até que eu prove que tenha. Ou por uma cláusula expressa de arrependimento, ou por arras penitenciais. Por isso que os bons contratos e os contratos preliminares fazem isso, para permitir o arrependimento, eles põem assim, do direito de arrependimento. Aquele que deu o sinal se arrepender, perde o sinal. Aquele que se arrepender, receber o sinal, devolve em dobro. É um direito de arrependimento consagrado no sistema. Mas vamos imaginar então que direito de arrependimento não haja. Porque se houver, quem exerce um ato lícito, certo? Então vamos pensar que o direito de arrependimento não está no pré-contrato. E uma das partes vai e se arrepende. Talvez os senhores pudessem me perguntar até depois, se houver o direito de arrependimento, depois os senhores me perguntam isso. Qual é o prazo para exercício? Eu posso me arrepender do pré-contrato até no dia anterior da celebração do contrato efetivo? Mas deixa essa pergunta no ar, depois vocês me perguntem isso, mas não deixe eu esquecer de falar sobre isso. Que foi o tema do Gomide, que eu apertei exatamente sobre isso. Mas, se o pré-contrato não tem arrependimento, evidentemente que o arrependimento passa a ser ato ilícito. Então, daí eu tenho que ter mecanismos de enforcement. Quais são os mecanismos de enforcement para que o pré-contrato seja cumprido? Se ele é bilateral, qualquer um dos dois pode exigir, não há arrependimento, e uma das partes diz assim, eu não vou cumprir. O código também tem artigos para isso, hein? Qual que é a primeira forma? Execução específica. Para transformar o pré-contrato em contrato. Será que no caso do Luiz Moreira Alves cabia execução específica? Eu conseguia transformar aquele contrato de venda e compra das ações? Sim, em contrato definitivo. E todo o universo que circundava. Sim ou não? Qual que é o segundo direito? Transformar um contrato definitivo, pré-contrato, é exatamente dar o conteúdo que a lei almeja, que é o objeto do pré-contrato um dia ser definitivo. Então eu estou literalmente no 475, se eu fosse ler o 475, exigindo a prestação in natura, que é transformar o pré-contrato em contrato. Qual que é o outro direito que eu tenho? Sempre. Quando outra parte descumpre o contrato. Resolução. E a consequência são as perdas e danos. Quem escolhe isso? O credor. O credor decide se ele quer a manutenção do vínculo ou se ele quer a resolução do pré-contrato com as perdas e danos dele decorrentes. Os bons pré-contratos trazem cláusula penal com pré-fixação de perdas e danos para caso de descumprimento. Se uma das partes resolver descumprir, a outra aciona, pede a resolução e já tem as perdas e danos pré-fixadas. Se não, elas têm que ser provadas. E prova de perdas e danos sempre é uma tragédia sistêmica. Eu até dizia ontem, vou fazer um parênteses aqui para vocês, porque eu trouxe o Tartucci na pós-graduação para falar sobre temas de direito civil, e tem um tema do código do projeto que eu tenho dito em todos os meus eventos, que é o livro que não funcionou no projeto. Chama-se Responsabilidade Civil. O livro não funcionou. O livro devia ser tirado e ficar o que tem hoje. Ele está muito ruim. Ah, tem pontos positivos? Tem. Mas são mais negativos que positivos. Então, por exemplo, o projeto fala em indenização por danos futuros. Eu fico pensando em Minority Report do Tom Cruise. Prender o criminoso antes do crime acontecer. O que são danos futuros? Se você quiser ser simpático ao projeto, você diz assim, não, já sei que são danos futuros. É a perda de uma chance. Mas isso tem que ser muito simpático ao projeto. E fala-se em danos indiretos. Se eu quiser ser muito simpático ao projeto, eu falo que são os danos em ricochete. Mas se eu quiser ser bem crítico ao projeto, é uma verdadeira porcaria falar em danos futuros e danos indiretos. É acabar com o nexo causal do 403, desde o caso da vaca pestilenta e do cavalo do cônego, do Josserran, do Domar, do século XIX, do século XVIII, 1700. Muito bem, então vocês vão poder resolver em perdas e danos ou exigir um cumprimento forçado. O código para aí. O código não vai muito mais longe do que isso. Mas o código tem um último detalhe que eu queria dividir com vocês, e daí eu vou abrir para o Zé falar um pouco sobre o julgado, e depois eu quero fazer outras notas. O código diz uma coisa que gerou um grande problema jurídico, que o pré-contrato deverá ser registrado. Essa frase, e é impositiva, tá?
É o parágrafo único do 463, se eu não estou em erro. Vocês vão estar checando o Código Civil, mas eu vou falando. É bom que você vai chutando o artigo, ninguém confere e depois está tudo errado. Quando eu dava aula em cursinho no começo da minha carreira, tinha um professor que chutava julgado. Eu ficava assim, 789-258, todo mundo chutava. Ele inventava número. Falava assim, conforme diz o ministro Moutinho da Silveira, anotem aí, a turma ia anotando. Só que depois chegou a internet, né? E daí o professor não existe julgado, existe julgado. Um dia ele precisou realmente parar de inventar julgado e pesquisar julgado de verdade. Mas se não me engano é o 463, parágrafo único. O pré-contrato deverá ser levado a registro. E daí vem uma pergunta. Se a norma diz que deverá, qual é o efeito de não levar a registro? Que eu acho que é a mais linda das perguntas. Qual é o efeito? Pelo código seria nulidade, quando prevê, né? Só que isso não faz. Nulidade? Porque não tem, acho que. Não tem um artigo do código que fala quando a lei não prevê sanção, a sanção será. Não, mas aí é quando. É verdade. É chamada nulidade. O Tartus criou esse nome que é horrível. Nulidade virtual. Está no campo da internet. O 166, ele diz no último inciso que além de disser não pode e não disser o que significa não pode é nulidade. Você tem razão. Mas ela não diz não pode. Não é assim. Simão e Felipe não podem contratar. É Simão e Felipe contratam e deverão levar registro. Qual é o efeito disso? Toda vez que essa foi de registro, acaba sendo necessário. E por que é ineficácia perante terceiros? Por que não é? Vou fazer uma pergunta para os senhores. Por que não é uma ineficácia interpartes só é perante terceiros? Se fosse interpartes, seria destruir o pacto subservante. Se fosse interpartes, o contrato não produziria efeito sem registro, o que seria destruir a compra e venda do pão de queijo. Ou o andar de metrô, que é o contrato de transporte, certo? Ou tomar o Uber. Ninguém leva a registro um contrato seu com o Uber. E se a lei exigisse isso, ela destruiria o próprio princípio pacta subservanda. Que nas relações interpartes, por óbvio, que o registro é irrelevante. Eu vou dar um exemplo da minha advocacia raiz, anos 90, sem internet. Não é Nutella, não é STJ virtual, era STJ e tirar cópia de revista do TJ, revistona. Pó, ácaro. A gente naquele tempo, aliás, eu tinha uma asma constante para o TJ, porque o TJ é o maior criador de ácaros da história do mundo jurídico existente. A biblioteca do TJ, hoje não existe mais, né? Você chegava lá e falava assim, hipoteca, a senhora pegava o fichário, levantava a letra H, tinha 30 fichas de hipoteca, ela falava, tá aqui as fichas, o senhor seleciona os julgados, você ficava virando as fichas. Não era ficheiro virtual, porque não tinha computador, então eu ia lá e passava dias, e tive um problema com o cliente. Qual foi o problema com o cliente? Ele chegou e resolveu celebrar um contrato de hipoteca, para ter uma garantia. E ele pegou o contrato de hipoteca, o devedor concordou em dar o imóvel em hipoteca, ele pegou a escritura pública de hipoteca para ter o cartório de imóveis para registrar. Descobriu que tinha um custo. O que ele fez com a hipoteca? Pôs na gaveta e não registrou. Eu não vou pagar porque eu já tenho hipoteca. Para que eu vou pagar? Eu já paguei cartório para fazer hipoteca, agora eu vou pagar cartório para registrar a hipoteca? Jogou a hipoteca na gaveta. Eu pergunto, tecnicamente ele tinha uma hipoteca? Não. Esse caso é diferente. Tinha, porque a hipoteca entre credor e devedor se opera no combinado e com forma pública como a lei manda. O que ele não tinha era uma eficácia para terceiros. E olha que bonitinho no caso concreto. Olha que bonitinho no caso concreto. O imóvel foi vendido para um terceiro? Não, ficou na mão do devedor. Então o fato do meu cliente não ter levado a registro não teve problema, porque a eficácia da hipoteca como direito real precisa do registro, senão não é direito real. Mas interpartes, ela produz todos os efeitos de qualquer hipoteca. Não é um direito real de hipoteca, que aliás, eu também explico isso para o Tartucci, não adianta. Eu já dei 10 pareceres porque ele diz uma coisa completamente errada, que o direito real só nasce, que aliás, a força nasce do registro. Não, a força interpartes nasce do acordo. A hipoteca existia. O que ela não existia era como direito real perante terceiros. Sorte do meu cliente, porque o dono do imóvel não tinha nem vendido, nem doado, nem alienado. Eu peguei e registrei a hipoteca só para evitar que ele fizesse isso durante o processo e executei a hipoteca. E tomamos o bem. Por força de uma hipoteca interpartes, que só se transforma em direito real com o registro. É por isso que um direito obrigacional, representado por um instrumento, não levado a registro,
só é ineficaz perante terceiros, mas é plenamente eficaz perante as partes. Vou dar um exemplo clássico para os senhores da chamada adjudicação compulsória. Sabe do que se trata a adjudicação compulsória? Eu vendo, recebo todo o preço e não transfiro a propriedade. Pode ser até carro, tá? Não vou no Detran assinar o papel, não entrego a chave, tá? Quando o juiz tinha que decidir se o instrumento de aquisição, nos casos de adjudicação compulsória, precisavam ser ou não registrados, porque o efeito era entre partes, entre comprador e vendedor, não era perante terceiros, era só entre os partícipes da relação contratual. O STJ disse por súmula, o registro é desnecessário. Claro, nós estamos discutindo comprador e vendedor, não terceiros, e portanto a adjudicação é possível mesmo que o contrato não seja registrado, porque eu estou discutindo efeito interpartes. Está bem claro isso? Então qual é o problema do deverá e do descumprir o deverá? Se eu tenho um pré-contrato que não é levado ao registro, daqui a pouco a gente fala de qual registro é o registro a ser levado, ele produz todos os efeitos entre as partes, mas não produz efeitos perante terceiros. E portanto, se o terceiro tiver algum direito sobre o bem, ele é um terceiro de boa fé. Ele pode exercer os direitos, porque você não levou ao registro. Qual que é o registro competente para você levar a registro? Pré-contrato. Depende do objeto, certo? Se for imóvel, registro de imóveis. Se for bem móvel, qual é que é o registro? Títulos de documentos. Da residência do proprietário, do devedor. Alguém faz busca em títulos de documentos para revenda de carro? Para revenda de ações? Claro que ninguém faz nada disso. Então, tem, por exemplo, o senhor falou de compra de controle acionário. O senhor tem um pré-contrato de compra de ações, ou de compra de cotas. Em tese, isso tem que ser levado a registro para produzir efeitos com relação a terceiros. Quem vai fazer isso? Ninguém. Porque eu dou publicidade do ato, que é a última coisa que eu quero é que saibam que eu estou negociando qual é o preço com essas coisas. Ninguém faz isso. Em imóvel, alguns fazem para evitar que o imóvel seja, por estelionato, repassado a terceiros. Alguns fazem, mas também não é todo mundo. Porque o pré-contrato que ser registrado tem custo, etc. Está claro isso daqui? Formou-se a ideia de pré-contrato? Então, agora eu vou dar a palavra para o Zé falar um pouco do Moreira Alves e depois eu quero perguntar para os senhores o que os senhores acharam do AIC. Agora, Ale, pode parar de gravar, que nós vamos fazer o